quais são as duas metas que você precisa ter antes de começar a anunciar no Google. E esse é um dos principais erros de quem começa aí anunciando na internet. Não ter meta clara e objetivo de onde quer chegar. Primeiro, o cara não tem meta nenhuma. Esse é o principal erro. Vou começar a anunciar e aí, o que você quer? Qual o seu objetivo? Meu objetivo não sei. Eu vou anunciar e vou ver aqui o que vai dar. Esse é um erro gravíssimo. Mas tem um erro que eu acho que é tão ruim quanto esse, que é a pessoa começa a anunciar no Google e coloca uma meta que ela tira do além, sabe? Uma meta surreal. Ela simplesmente cria uma meta, tipo assim, sem dados nenhum. Por exemplo, eu quero investir R$10 no Google e faturar 10 mil, é isso que eu quero. Legal. Não funciona dessa maneira. Aí o cara coloca a expectativa lá em cima, anuncia no Google, não alcança a expectativa, ele pode investir 10 e voltar a 1.000 e ele fala, tá ruim, Google não funciona, não é bom, porque ele tirou uma meta do além, assim, sabe? Um dia ele falou que é 500, sei lá, 1000% de ROI, 10.000% de ROI, ou pode investir R$1 e ter R$1.000 de retorno, ou, sei lá, ele tirou de algum lugar e aí acaba que ele se frustra com o resultado aí no Google. E eu vou mostrar para você nessa aula aqui prática de como a gente pode criar uma meta e quais são as duas metas que você precisa ter claramente para começar a anunciar no Google e acompanhar os seus resultados. E as duas metas a primeira meta é a meta de CPA e a segunda meta é meta de volume. Simples assim. O que é a meta? O que significa CPA? CPA significa custo por aquisição. Legal? Aquisição é o seu objetivo que você está aí ao anunciar no Google, seu principal objetivo. Por exemplo, se o seu objetivo é venda, então é o custo por venda. Se o seu objetivo aí é lead, custo por lead, é uma pessoa interessada em comprar de você. Se a sua campanha é ligação, então é custo por ligação telefônica. Legal? Então esse aqui é o custo por aquisição. Essa é a primeira meta que você tem que ter. Qual é a sua meta? Minha meta é X reais por CPA. E aí você vai depois brincar, inclusive tem aqui na campanha, tu vai brincar com o seu custo por conversão. Agora, a segunda meta, e não menos importante que a primeira, é volume. A quantidade de conversões que você precisa acompanhar e ter aí para alcançar um faturamento bom, atrair clientes e tudo mais. Então, eu tenho um CPA excelente, Thiago, mas eu vendo um por mês. Não vai pagar as suas contas. Então, você tem que nivelar em CPA, né, o mínimo aí que você consegue pagar e também o máximo de volume. E isso vai trazer o quê? Grandes resultados para você anunciando no Google. Então vamos para o primeiro cálculo. O cálculo de volume é simples, antes de falar do CPA, que é o principal. Então o volume é simplesmente assim, você não adianta anunciar no Google e colocar uma meta surreal. Por exemplo, assim, você nunca anunciou no Google, você está criando sua primeira campanha e vai lá colocar, eu botei aqui um anúncio, eu quero vender 10 por dia. Não, começa com uma meta mais simples, começa a fazer a sua primeira venda, o seu primeiro lead, e aí você começa a escalar conforme os resultados de campanha. Vou investir 100, 200 no Google e eu preciso de um volume aqui de 2 leads por dia, 2, 3 vendas por dia. E aí se realmente alcançou esse objetivo naquela semana, vai aumentando o volume, sua meta de volume por mês. E como é que eu geralmente faço as minhas metas? Se eu coloco a meta de volume aqui, o que eu faço? Eu crio uma meta ruim, a meta e a boa, né? Então seria a meta média, né? A boa, vou colocar aqui, e a ruim. Então eu sempre coloco assim, vamos supor, hoje a minha meta média é, sei lá, uma venda por dia. Vou colocar aqui um exemplo, tá? A meta boa seriam, sei lá, 2 vendas por dia. Eu ia dobrar aí o faturamento. E a ruim seria uma venda dia sim e outro dia não. Beleza? Uma venda dia sim e dia não. Vou colocar aqui dia não, só para a gente acompanhar. Pronto. É assim que eu começo a meta. E aí eu vou trabalhar para alcançar o quê? A meta boa, que mesmo se eu não conseguir a meta boa, eu estou alcançando a meta média, que já é algo bom para mim. Então, algo que eu coloquei alcançável. Realmente, não é assim, vou colocar 10 vendas por dia, só que eu comecei a anunciar no Google. O que você tem que começar a anunciar? Pegar métricas, entender o seu público, entender o anúncio, entender a concorrência, entender quais são as objeções que as pessoas têm ao não comprarem de você. Então isso tudo tá trazendo pessoas para o seu site, avaliando todas essas métricas para ir aumentar o volume. Ninguém começa
anunciando no Google com grande volume de vendas. Não, 100 por dia. Não, começou com 1 por dia, 2 por dia, aí vai aumentando o investimento, vai criando confiança, vai criando métricas, né? E aí você vai tendo essas métricas, todos os números aqui para você acompanhar o resultado, e aí você investe com mais confiança. E investindo com mais confiança, você coloca a sua grana, volta mais e assim por diante. Legal? Então, esse é o volume. Cria um volume real hoje. Geralmente, se você já anuncia no Google um tempo, pega o volume baseado no seu histórico. Se eu estou vendendo 1 por dia hoje já, então a minha meta agora é tentar passar para 2 por dia. E aí a minha meta boa seria 3 por dia e a meta ruim seria, sei lá, 1 por dia, 1,5, sei lá, 1 por dia, vamos supor um dia seria 1, outro dia seria 2 e assim por diante. Então, pronto, baseado no meu histórico, eu já defini a minha meta real. Porque se eu crescer o dobro, seria crescer 100%. Já seria excelente. Crescer um pouquinho já a cada mês ou a cada 2, 3 meses, no final do ano, você vai ter um crescimento significativo aí nos seus anúncios no Google. E a segunda meta é a meta de CPA. O que é a meta de CPA? Custo por aquisição. Então, a meta de CPA é o valor, tipo assim, o máximo que você fala, Google, eu preciso, ao investir, por exemplo, R$10, eu preciso que volte X reais para mim, senão eu vou ter prejuízo. E o Google é um investimento, não é para pegar o seu dinheiro, então é para você colocar o seu dinheiro e voltar. E aí tem que ter essa meta clara. Então, de novo, a meta de CPA, geralmente, eu faço da mesma forma de meta mínima, meta média e a meta máxima, uma meta boa. Só que daí o CPA eu calculo baseado no quê? No valor do produto que eu estou vendendo. Vamos supor que eu estou vendendo um produto de R$300. Legal? Nesses R$300, ao entregar esse produto com custos variáveis, imposto, custo de produção, vamos supor que eu tenho um custo de R$100 esse produto. Então eu já coloco menos 100 aqui. Então beleza. Para eu entregar esse produto, se eu não gastar nada com marketing, nada, eu vou ter R$200 de lucro. Excelente. Aí o que eu faço depois disso? Em cima do lucro líquido, eu crio a minha meta de CPA. O que eu faço? Eu divido entre meta ruim, a meta média e a meta boa. Beleza? Então, o que seria a meta? Se eu pegar e dividir o meu lucro líquido em 50%, eu vou ter R$100. Aí seria o sonho, né? R$100. Ou seja, eu estou dando para o Google R$100 e está me voltando 200. Só que está me voltando 100 porque eu estou gastando 100 no Google. Então, eu estou investindo 100 e está voltando 200 para o meu bolso. Então, o Google está me trazendo um lucro líquido de 100 cada vez que eu coloco aí no Google. Ou seja, 100% de ROI líquido. Isso é excelente. Né? Então, qual é o investimento hoje que você coloca R$1 e volta 2? Né? Você coloca R$100 e volta 200, você coloca 1.000 e volta 2.000, você coloca 100 mil e volta 200 mil. É realmente raro, ou não existe na verdade. Né? Então o Google é esse tipo de investimento. Quando você tem informações e métricas suficientes, você consegue ter esse retorno. Agora, o que seria uma meta ruim? A meta ruim seria eu colocar 150 e voltar 50 só. Então, botei 150 no Google e voltou 50 de lucro líquido, voltou 200, né? Então, aí não seria tão bom porque eu só ganharia 50. Mas é uma meta que melhor que nada. Por quê? Porque mesmo que no ruim eu esteja empatando no Google, pensa bem, pagando todas as minhas despesas de produto ou empatando, você vai criando inteligência ao anunciar no Google. Muita gente começa no Google, empata e desiste. E esse é o erro. Você tem que anunciar no Google, mesmo que você esteja empatando, ou seja, tudo que você está investindo no Google está retornando para você e com lucro está conseguindo pagar esse investimento. O que acontece? Você está criando inteligência. Você está aprendendo, você está anunciando no Google, trazendo informações, números para você, como está aqui, que vai te ajudar a melhorar a sua campanha futuramente. Opa, essa palavra aqui está ruim, eu vou excluir essa palavra. Esse público está ruim, eu vou excluir. Você começa a tirar o que está ruim, intensifica aquilo que está bom e aí alcança muito mais resultado. E agora a meta boa seria pegar isso aqui e talvez dividir por 50. Ou seja, a cada R$50 que eu estou investindo no Google, volta 200. E para o meu bolso 150 líquido, que seria muito bom também, né? Investir R$50 e voltou 200, investir 50 e voltou 200 e assim por diante. Então essa meta é uma meta criada, uma meta de CPA criada na realidade, não expectativa. Não o cara botou assim,
tô botando aí R$100 e eu quero 50 mil. Eu já vi muita gente fazendo isso. E aí isso obviamente não vai trazer o resultado que você espera, vai se frustrar e vai desistir de investir no Google, o que não é legal, porque quem perde é você. Você que não está anunciando, quem perde é você. Obviamente o Google perde, mas há muitos clientes aí que o Google consegue ter, né? Inclusive os seus concorrentes. Beleza? Então aqui são as duas metas que você precisa acompanhar, volume e CPA. Se você tem um volume muito bom ou um CPA muito bom, que é um custo por conversão muito bom, e volume, você consegue ter um retorno muito bom do investimento. Vou fazer um cálculo básico aqui. Se eu tiver R$50 por CPA, que seria a cada R$50 me volta 200, vou colocar 200, e aí eu vou colocar vezes 10 por dia. Então, por dia eu teria que gastar R$500 por dia, porém, vezes 10 aqui, eu teria um faturamento, um lucro, tirando só o investimento, de R$2.000, e eu vou tirar só o investir aqui, eu teria um lucro líquido de R$1.500 por dia. Olha, ó, esse seria o cálculo básico, por dia. Isso enfim, é muito real e muita gente faz isso hoje na internet. Agora, Thiago, mas a minha meta é lead. Como é que eu devo calcular? Segue a mesma lógica, só que a diferença é quantos leads você precisa para gerar uma conversão. Esse é o cálculo. Então vamos supor assim, eu preciso de 10 leads para gerar uma conversão. Então você vai dividir o 100 aqui por 10. Então a sua meta de lead acaba sendo R$10. Mesma coisa aqui, beleza? Então você só divide pela quantidade de leads. E aí você vai, então quer dizer que eu posso gastar R$10 por lead, que eu sei que 10 leads vai dar R$100, vai me trazer uma venda e assim por diante. Então, basicamente é isso. É bem simples, na verdade, de você fazer esse cálculo, e aí isso te motiva, porque é um cálculo real, um cálculo que você vai alcançar, e aí você vai aumentando o seu investimento. O que acontece aqui, por exemplo, em 2 dias, investindo, por exemplo, R$2.000, a gente teve um retorno de 12 mil. Então isso, conforme você vai anunciando, isso aqui é valor de lead, você vai tendo essas informações para futuramente alcançar. Mas isso aqui não é de um dia para o outro. Já anunciei no Google e empatei. Ou até teve um mínimo de prejuízo. Teve um prejuízo pouco ali embaixo, mas teve. E aí isso fui aprendendo, colhendo informações para resolver e ter mais resultados futuramente. Legal? E a pergunta que não quer calar é: Thiago, eu vendo vários produtos no Google, como é que eu defino o valor de CPA aí, que é um valor básico de CPA, porque cada produto tem um preço diferente. Então, fazer isso é simples. Na verdade, tem várias formas de fazer esse cálculo, mas a maneira mais simples para mim é você pegar o seu faturamento mensal. Vamos supor aqui que eu tenho um faturamento mensal de 300 mil reais, vamos supor, legal? Para arredondar certinho. E aí eu teria R$1.000, R$10.000 por dia, e eu divido o meu faturamento mensal pela quantidade de vendas. E aí vai trazer um ticket médio. Esse valor aí do ticket médio é o faturamento. Aí você tira os seus custos, como a gente fez, e vai sair o lucro médio disso. Você vai ter o lucro médio. Pronto, fechou. Aí, com esse lucro médio, você consegue fazer o mesmo cálculo que a gente tem. E aí você pode atualizar, inclusive, cada mês certinho o seu lucro e faturamento. E aí o que você faz? Se a gente pegar aqui em ferramentas e conversões, você consegue ir na conversão aí de venda do seu produto do lead e colocar um valor de conversão. Sai esse valor de conversão para você. Diariamente você acompanha já o retorno que o Google está te trazendo ao anunciar no Google. Então aqui a gente tem, por exemplo, um valor de lead. O valor do lead custa R$14,83. Então, eu posso pegar isso aqui e eu gastar R$7 por lead, R$5 por lead, que eu vou ter resultado. Olha só a diferença. Então, é basicamente isso. Tá bom? Então, lembre-se disso. Na hora de anunciar no Google, precisa acompanhar essas duas metas: volume e CPA. Valeu e até o próximo vídeo.